De volta aqui com o nosso 98 Esportes e com a marca forte de Grupo Orange de O2 BH Ducati. Nesse final de semana, sempre no final de semana, na sexta-feira, é muito legal a gente falar de Ducati, porque final de semana, sábado principalmente, as pessoas também acordam cedo e vão apreciar o estoque de motocicletas Ducati na O2 BH Ducati. E eu já venho falando aqui que essa máquina italiana, que é referência em esportividade e design, e é no mundo todo, no mundo das nakeds, tem uma joia chamada Monster 1200S. Quisera eu ter a condição de oferecer ao vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, de presente, só pela presença no programa hoje, uma Monster 1200S. Essa é preparada para te acompanhar pelas estradas, pelo dia a dia da cidade. Agora tem um plano lá, para quem está ouvindo aí, que é o plano Red Pass, que a sua usada é avaliada com base na tabela FIPE, garantia de recompra da sua Ducati no final do plano e taxa 0,99. Então aprecie sua Ducati no maior estoque de Ducatis do Brasil, que é o 2BH Ducati, na Barão 4278 ou no 97310-2021, que é o atendimento virtual, 97310-2021. Você pode também, para conhecer toda a linha, todo o estoque, lá no Instagram, @O2BH Ducati. Falei de O2BH Ducati, mais uma do Grupo Orange, maior grupo de concessionárias do Brasil. José Murilo Procópio, peço desculpas por deixá-lo esperando por um tempo aí. Quiser puxar nossa orelha, pode aproveitar a oportunidade e puxar nossa orelha. É um prazer recebê-lo aqui no 98 Esportes. Bom dia. Bom dia. Bom, eu já entrando ganhando uma Ducati, tá tudo certo. Aí não tem puxão de orelha, né? Não tem puxão de orelha. Eu queria anunciar, eu já queria iniciar, aliás, com perguntas que, obviamente, já foram tratadas com o senhor em outras oportunidades e tal, mas que, para a nossa audiência, é uma novidade. Primeira vez que a gente bate um papo aqui. Que são duas questões que, bom, primeiro a questão das ações que o Atlético enfrenta na Justiça, e o senhor, como grande conhecedor da área, pode nos dizer sobre especificamente duas. A quantas andam as situações da ação do André Cury e também da ação do Fred, ex-jogador do Atlético, hoje no Fluminense? Bom dia. Meu caro Everton, vamos situar bem. Eu vim para o Atlético já como vice-presidente. Pelo novo estatuto, existe hoje só um vice-presidente que tem a função principal de substituir o presidente, né? Então, nós fizemos uma reestruturação colocando um diretor jurídico. Tinha o lugar, mas era vago. Então, existe um diretor jurídico. Mas é claro que, estando aí à frente da vice-presidência, o tópico jurídico ficou também sobre a minha responsabilidade ou corresponsabilidade com o doutor Luiz Fernando Ribeiro. Então, adentrando aí na sua colocação, como notícia que eu vou lhe dar, então, para o seu público em primeira mão, nós estaremos ajuizando oficialmente a ação, a execução contra o Fred na próxima semana no Rio de Janeiro. Quanto à questão do André Cury, nós entabulamos, já tivemos algumas reuniões anteriores da possibilidade de acordo, mas isso está sempre batendo como é. Então, hoje nós estamos com a transparência que nós, desde o primeiro momento, nós fizemos esse compromisso, nós não podemos sair assim, o número é esse e vamos fazer um acordo aqui. Então, isso tem que ser muito bem colocado, muito apurado, você está entendendo? E, enquanto isso, eu não posso impedir que ele vá à justiça, que ele venha procurar os seus direitos, porque eu acho até que a justiça é uma forma civilizada de você encontrar aquilo que você entender que é justo para você e é do seu direito. Então, nós estamos sempre abertos ao diálogo com o André Cury, entendeu? Se amanhã nós podemos chegar assim, o número aqui que serve, que é o que nós encontramos aqui, líquido e certo, então nós vamos chamar e vamos fazer um acordo, como nós estamos fazendo aqui desde o início do ano, composições importantíssimas que nós fizemos para o Atlético. Lohana, Cabido, CJ, à vontade. Bom dia, José Murilo, é CJ quem está falando. Prazer receber você no 98 Esportes. Já tivemos uma conversa lá no Donos da Bola da Band e agora recebendo você aqui na Rede 98 é sempre um prazer, né?
Muito obrigado. Ontem o Ricardo Rocha disse sobre questões salariais, né, envolvendo o Cruzeiro, e a gente vê muitos clubes passando por esses problemas. E não é uma novidade no futebol, né, José Murilo? E eu queria que você falasse da situação do Atlético, questão salarial, em dia, atrasado, imagem totalmente em dia, atrasado, e a importância dos mecenas, dos 4 Rs, nessa situação. Esses salários, caso estejam em dia, ou as contas do Atlético estão só por causa dos parceiros, ou o Atlético, por conta própria, por esforço próprio, respira, salarialmente falando, respira sem a ajuda deles. Bom dia. Bom dia. Você colocou um ponto certo aí. Futebol é uma caixa de surpresas e uma imprevisibilidade, não é? Eu já tive essa experiência quando passei pelo Atlético aqui nos anos 2004, 2005, que era um horror, era uma caixa de horrores, né? Nós tivemos até, naquela época, criamos aquele condomínio de credores, onde eu tive a oportunidade, ali no auditório do Atlético, um dia teve que reunir todos os credores, mais ou menos uns 300, e falei, gente, o clube que tem é o seguinte, é essa sede que, na verdade, pertence aos associados. E não tem mais nada. Agora, temos umas condições seguintes, se vocês me derem um desconto de 50% nesse passivo, que não fui eu que criei, mas isso vem ao longo do tempo, com esse desconto de 50%, e nós criamos um sistema onde um percentual da venda ou da venda de direitos federativos, um percentual da bilheteria, um percentual que se pode dar ao Atlético, que ele tem condições de contribuir mensalmente para esse condomínio, nós podemos fazer sempre um rateio pro rata, e nisso aí vamos pagando. E elegemos, então, naquela época, conseguimos um juízo universal, quer dizer, houve uma prevenção de um juiz do trabalho e ali ele comandou todo o processo. Nós íamos um percentual, havia a venda de jogadores, havia uma entrada de receitas quaisquer de televisão, qualquer coisa, um percentual daquele ia se formando e nós, ao longo do tempo, isso foi diluindo, porque nós estávamos numa fase de muita desmoralização, era uma penhora da taça do Atlético, quer dizer, ligavam para as emissoras de televisão e sugerindo, falando assim, olha, nós penhoramos, vai a leilão, quer dizer, então era uma forma que queriam de desmoralizar. Hoje o tempo passou, aquilo se resolveu, deu base para que o Atlético fosse chegando bem, não é? Agora, realmente, no momento, são importantíssima a participação dos 4 Rs. Eu repito sempre, é o Ricardo, é o Renato, é o Rafael e é o Rubem Menin. E são contribuições assim, que não é contribuição financeira, aquilo ali, principalmente levado pelo Rubens, eles trouxeram para dentro do Atlético uma possibilidade de nos dar, são expertos são empresários de altíssimo nível, então foram conduzindo para a necessidade de termos uma auditoria competente, tudo que se faz ali é muito bem controlado. Então, o que acontece? A gente cria-se uma credibilidade, não é? As instituições financeiras, o Atlético tem alguns bancos que devem, mas que têm garantias. Então, os juros, que é um valor enorme que o senhor Atlético pagava, mais de 50 milhões de reais ao ano. Então, o que é? Com a credibilidade, os juros diminuem. Com o aval... Diminuíram para quanto, o Zé Murilo Procópio? Esses juros diminuíram para quanto? Em percentual, quantos por cento? Deve ter dado aí, nós estamos praticando juros aí na faixa aí de 4%, 5%. Quer dizer, isso aí era 15%, 20%. Quer dizer, então, isso aí é gestão, não é? A gestão aliado, assim, ao conforto. Se você precisar, então aquilo ali vem, mas não tem elemento surpresa. O que é que nós fizemos? A aquisição de jogadores, em vez de trazer, como se falava, trazer uma barca, não é? A gente vem aqueles pontuais,
paga-se bem, paga-se. Estamos inteiramente em dia com salários, estamos com impostos em dia, nada do Atlético tem dívida nesse sentido. Não é? Chegamos esse ano lá, encontramos 200 empregados que foram mandados embora, porque aquela limpeza foi feita. Então, o que nós tínhamos que fazer? Acertar isso. Então, conversando, hoje, eu vou dizer para você, nós temos hoje na Justiça do Trabalho 30 ações trabalhistas, que é um nível, e nem é em nenhuma execução, são ações ordinárias. E não é, às vezes, são ações propostas por um sujeito que trabalha terceirizado e que propõe contra o Atlético. Então, nós não podemos pagar, nós temos que discutir. Então, nós estamos hoje numa situação muito normal, muito enxuta, não é? Mas é graças a um trabalho de gestão. Acho o comando do Sérgio Coelho importantíssimo, a gente dá uma dedicação integral lá no Atlético, né? A minha participação é um pouco menor, que eu tenho um escritório aí, que eu entrei nessa, tanto eu quanto o Sérgio, no sentido de unir o clube. Hoje tem uma coisa, o atleta unido, não há correntes, as correntes estão todas, nós estamos, assim, num momento muito bom. Agora, sabemos que o futebol é resultado. Né? É ganhar. Se perdemos aí 6 jogos, ele começa a desequilibrar. Então, temos que ter cuidado com o campo e muito cuidado também com a gestão que estamos fazendo. Eu vou chamar o Cabido daqui a pouco, eu vou só chamar um intervalo, mas é mais um rápido aqui. O Cabido vem na sequência com a Lohana para mais perguntas. Tem outras perguntas chegando aqui também e a gente vai repassar ao vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, tudo isso na volta do intervalo aqui no nosso 98 Esportes. Mas antes eu preciso só falar de Novatrol e Novaprem. O que é Novatrol? Uma emulsão asfáltica para impermeabilizar a sua obra, se é reforma ou construção, está ainda na fase do concreto ou da argamassa, se aplica Novatrol, que é mais um produto Nova Tintas, tintas impermeabilizantes. Se aplica Novatrol e aí vai impermeabilizar para você não ter problemas futuros na parede, como infiltrações, aquelas bolhas, aquele mofo. Então, peça na loja de tinta, peça no depósito de material de construções o Novatrol. Novatrol, emulsão asfáltica, e quando tiver ainda na fase do concreto ou da argamassa. Legal? Agora, se já passou dessa fase, já rebocou, já está na fase da pintura, ou se já está pintada e você precisa repintar, tem a Novaprem, que é uma tinta impermeabilizante contra batidas de chuva. É uma tinta que tem um alto nível de impermeabilizante que você aplica na parede contra batidas de chuva, para que a água não infiltre, para que não dê aquelas bolhas e para que não dê também um mofo. Peça na loja de material de construção, peça na loja de tintas, e se não tiver Novaprem e Novatrol, se não tem produto Nova Tinta, não compre. E se está também na fase da reforma e da construção para fios e cabos, tem que ser Megatron, tem que ser fios e cabos Megatron. É segurança para quem trabalha, segurança para quem vai morar ou trabalhar na área, segurança para o eletricista também. Então, fios e cabos Megatron, tintas e impermeabilizantes Nova Tinta são produtos distribuídos para todo esse meu Brasilzão pela Tambasa, gigante atacadista Tambasa. Eu vou para o intervalo ali comprar Novatrol e Novaprem, volto já. Na volta, Lohana e Cabido e o papo com José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético. Até já. Já emendando aqui com a pergunta da Lohana. Lohana, de volta. José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético, nosso convidado, Lohana. José Murilo, bom dia. Prazer ter você aqui com a gente no 98 Esportes. Bom, ao longo do ano, né, a gente viu algumas ações do Atlético. Esse momento de pandemia, os clubes foram muito prejudicados a nível de arrecadação, né? E agora com essa volta gradativa do público aos estádios, o Atlético tem aí essa possibilidade de ter, por meio dessa volta, mais uma fonte de arrecadação. Eu queria saber de você, José Murilo, qual que é a projeção, né, em relação a essa questão até o final do ano, né? A gente viu aí que o manto da massa foi algo também que rendeu bons valores ao Atlético. Os clubes precisaram ser criativos, não tendo a bilheteria como uma das fontes aí para essa situação de arrecadação. Então, qual que é a projeção do Atlético até o final do ano com essa volta gradativa em nível de arrecadação no estádio?
Nós temos uma campanha que está muito bonita aí, que é o Galo na Veia, né? Nós já estamos aí com 74 mil e devemos até o final do ano chegarmos aí, estamos com uma campanha forte aí para chegarmos a 100 mil sócios nessa categoria, né? Que seriam sócios, chama-se GN Forte, que é uma categoria dessa campanha que estamos fazendo. A arrecadação ainda está um pouco imprevisível, porque estamos ainda dependendo dessa reunião do Conselho Técnico do dia 28, para ver se realmente vamos reabrir os estádios. Acredito que sim. Então, temos aí uma média esse ano, que vai ser muito bom, porque nós estamos aí participando de 3 torneios decisivos como protagonistas, né? Nós estamos aí nas finais desses 3 campeonatos, então isso aí há uma previsão de uma arrecadação de bom valor aí nesse campo aí da participação do torcedor. Leandro Cabido. Vice-presidente, uma honra falar com você, Leandro Cabido. Eu fico sempre analisando essas questões da SAF, do Clube Empresa, e você disse, inclusive, no programa dos meus colegas na Band, os donos da bola, inclusive foi uma pergunta do meu amigo aqui, o CJ, sobre essa questão de que o Atlético ainda não estava trabalhando ou pensando nesta possibilidade, que você, inclusive, teria dito e disse que via que tinha prós e contras em relação a esse modelo de gestão. Como o Atlético vê essa situação hoje, tendo em vista que existe uma administração baseada no mecenato hoje? Olha, primeiro nós estamos fazendo até uma notícia também boa e nova, o novo estatuto. Quer dizer, nós trabalhamos aqui no sentido de fazer a estruturação dele, onde nós vamos criar, ele se adapta ao problema. Se amanhã quisermos virar a chave e irmos para o Clube Empresa, mas isso não quer dizer que vamos, até o contrário. Eu não estou convencido das vantagens de nós aderirmos ao Clube Empresa. Da forma que nós estamos conduzindo, se houver... Porque o clube de futebol é isso, tem que ter... muito na emoção. Então, nós não sabemos o que virá depois da gente. Hoje nós estamos lá muito bem intencionados, estamos fazendo todas as boas práticas de gestão, mas não sabemos o que virá lá na frente, não é? Então, por isso estamos elaborando um estatuto que será submetido ao Conselho Deliberativo do Atlético, onde nós fechamos e criamos muitas formas de que o Atlético possa prosseguir nesse estágio que ele está. Por exemplo, criando um conselho de administração. Esse conselho de administração seria composto por 6 membros, 8 membros, 9 membros. Isso aí ainda é uma questão que está em análise. Nesses 9, por exemplo, seriam eleitos, o Conselho Deliberativo elegeria esse Conselho de Administração e esse Conselho de Administração escolheria o presidente e o vice-presidente. Esse presidente e vice-presidente seriam pessoas como CEO, seriam contratados, seria um regime de forma assim, um parlamentarismo. Se amanhã essa administração não estivesse dando certo, esse Conselho de Administração poderia demiti-lo e designar um outro presidente e um outro vice, que para o torcedor pouco importa se é Zé, João, que é o presidente. O que eles querem é a bola na casinha, quer dizer, que o Atlético ganhe, que o Atlético seja campeão, que esteja sempre como protagonista. Então, isso é uma novidade que nós vamos ter no novo estatuto, que faz muita linha com o que se prega aí como Clube Empresa. Amanhã podemos até optar por Clube Empresa, mas no momento eu não acho que isso aí seja ainda para um clube de futebol o melhor, para um clube no estágio que está o Atlético. Eu não sei dos outros. Do Atlético não é bom, os impostos são muito maiores, então eu acho que é ficar como nós estamos no momento. O vice-presidente José Murilo Procópio, permita-me discordar só de um ponto. O torcedor, hoje em dia, ele está muito antenado, porque a informação dos clubes
mesmo informações que outrora eram informações que não chegavam até a grande torcida, mas hoje chegam, né? Uma rápida pesquisa e o torcedor fica sabendo de muita coisa que acontece dentro dos clubes. Hoje os torcedores estão muito exigentes com respeito às figuras que fazem a gestão de seus clubes e principalmente a todos os passos dados por essas figuras. E existe pressão também contra dirigente ruim. Então, acho que não basta a bola na casinha, não. Acho que tem que... Para essa bola chegar na casinha, Zé Murilo Procópio, tem que ter uma boa gestão. Senão a bola não chega na casinha de jeito nenhum. Agora, são duas perguntas que eu quero fazer. A primeira delas, qual o valor da ação que está sendo ajuizada contra o Fred? Foi uma informação dada aqui por você no bloco anterior. Qual o valor dessa ação? E se essas duas perguntas, o valor da ação e se essa mudança no estatuto que será proposta por vocês é uma vontade do grupo, do conselho formado pelos 4 R's. Sim, então, essa é o que eu estou dizendo, nós estamos ainda no esboço. Quando eu fiz aquela questão da bola na casinha, eu quero dizer o seguinte, para que alguém chegue a ser presidente ou vice-presidente do Atlético, vai passar por uma filtragem, não vai ser qualquer um que será ali, não. Então, mas você tem razão, e inclusive, tudo que vier como sugestão, nós estamos prontos a acatar, não é? Então, esse esboço também está sendo submetido aos 4 R's. E a segunda pergunta que eu fiz sobre a questão do valor da ação contra o Fred. Sim, esse valor da ação, o valor da ação da execução está no importe de 18 milhões de reais. E a expectativa de recebimento de decisão da Justiça, é possível informar o torcedor? Demora. Porque agora que nós vamos iniciar realmente a execução, agora que chegamos no valor líquido e certo e passamos por todas aquelas instâncias administrativas, como foi no CNRD, e ali teve ações da Justiça do Trabalho, aquilo tudo já está superado e agora é uma mera execução, porque temos o valor líquido e certo para ser cobrado. Bom, deixa eu girar mais uma vez aqui com o CJ, que está lá no estúdio. Mais uma pergunta para o José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético, CJ. Eu vou até pegar um pouquinho carona nessa última resposta com um assunto que tem um pouco a ver. Nós estamos falando dos recebíveis, né? Falando aí da ação do Fred. Mas vamos falar agora, passar para o pagamento, José, quitação, assim. E aí eu não digo nem dívidas a médio e longo prazo, não, porque, obviamente, essas, como o senhor disse na resposta, justiça, a maneira correta. Quando se fala em justiça, às vezes faz um circo, aumenta-se muito. Mas a justiça é o caminho, como o senhor disse aí, legal e justo, né? Agora, com relação a dívidas a curto prazo, quais são essas dívidas a curto prazo e como está o planejamento para a quitação delas, José? As dívidas a curto prazo do Atlético, é o seguinte, elas são algumas dívidas com bancos, mas que estão garantidas, por exemplo, com recebíveis, você está entendendo? Então, não temos, assim, uma coisa que... O que nós temos feito lá no Atlético? É a mudança do perfil das dívidas. Nós estamos conseguindo fazer um alongamento das dívidas com juros bem mais razoáveis do que tínhamos, não é? E com esse alongamento, nós vamos entrando receitas que tiverem, que acontecem via aí, outros recebíveis que estão chegando, venda de jogador, que vai ter necessidade da venda de alguns jogadores, ou de um ou de dois, isso aí eu não sei, mas vai haver essa necessidade. Os nossos jogadores foram muito valorizados em razão do momento que nós estamos vivendo, não é? E aí temos também criatividades que estão surgindo aí, que é a necessidade, às vezes, de fazermos empreendimentos até com ativos do próprio clube, como é a área lá para fazermos para que nós possamos locar para um supermercado, ali onde está a sede, podemos transformar aquilo ali, nós passaremos a ser terreiristas, quer dizer, trocaremos uma participação numa proporção de 30% a 35% por imóveis que ali serão projetados e construídos.
Quer dizer, então, isso seria mais uma fonte. Temos o shopping, né, que pode chegar ao que nós possamos reduzir o nosso passivo e chegarmos a um número que seja inteiramente factível e que se possamos tranquilamente seguirmos sem nenhum precisar de um apoiamento assim direto, que seriam aí, como hoje nós temos para nossa satisfação e para a grandeza do Atlético, que são os 4 R's. Vice-presidente Zé Murilo Procópio, nós estamos caminhando para o final aqui e eu queria só fazer 2 apreciações. A primeira delas, o senhor falou de cerca de 30 ações na Justiça. Uma rápida pesquisa aqui, eu encontrei algo em torno de 90 ações na Justiça. 30 ações só na gestão atual e mais 60 ações de gestões anteriores. É isso que o senhor quis dizer quando afirmou que seriam atualmente cerca de 30 ações? Não, aquilo é na área trabalhista. Agora nós temos ações cíveis também. Você entendeu? Ações que não são só de área trabalhista. Então, na área trabalhista, tem muitas ações aí na área que estão nessa relação que você está dizendo, mas que nós fizemos acordo. Mas no momento que você faz o acordo, ele fica vinculado. Se não houver pagamento, volta. Entendeu? Então, não há na distribuição, ela consta como aberta, mas não está por acordos que nós já fizemos. E para fechar, a última para fechar com o senhor, o Atlético busca um modelo de gestão, e aí não só relacionando a minha pergunta ao novo estatuto e tal, o Atlético busca um modelo de gestão para não depender rapidamente dos mecenas e seguir com as próprias pernas? Bom, travou. Não rapidamente, com a possibilidade. Não rapidamente. Nós estamos fazendo uma projeção aí para 5 anos, não é? Dessa necessidade. Agora, o nosso Rafael Menin, por exemplo, que é uma figura extraordinária, ele vai ao Atlético quase que diariamente para ver o fechamento de caixa. Então, quer dizer, a dedicação deles ao clube é intensa, é como se fosse realmente uma empresa deles, quer dizer, com a repercussão que tem essas empresas em nível internacional, nós entendemos que o Atlético está bem confortável nesse sentido desse apoiamento. Muito bem, são 9h46. Vice-presidente do Atlético, um papo rápido conosco aqui, mas esclarecedor em algumas questões. Muito obrigado pela presença, sucesso com o Atlético, dentro e fora de campo, né? Enfim, o Atlético precisa de um trabalho extremamente bem feito para caminhar com as próprias pernas, para levantar os canecos e para seguir conquistando tudo que vem conquistando, principalmente com a volta do torcedor, os engajamentos, o número de camisas vendidas, o número de sócios, tem caminhado bem, tomara que assim siga com todos vocês aí. Obrigado, José Murilo Procópio, um grande abraço. Obrigado.